Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje a gente vai falar de Ayurveda embarcado. Tem um vídeo meu que é Ayurveda no avião, que é super divertido. Hoje eu vou falar sobre Ayurveda no navio, ok? Então, basicamente, como animais terrestres, o nosso processo metabólico, o nosso Agni, ele é projetado para funcionar sobre chão firme. Não é bem projetado para funcionar num avião chacoalhando e também não é bem projetado para funcionar num ambiente que está toda hora mareando, certo? Então, isso, por definição, deixa o Agni instável. Vishama Agni, o que gera algum grau de vatice, o que dificulta a gente ter uma boa digestão, o que faz com que a gente tenha uma piora na nossa capacidade de nutrição, o que faz com que potencialmente a gente tenha um aumento da geração de toxina, ou seja, é um ambiente adverso para uma saúde fácil, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para o Ayurveda existe um regente do Agni, e esse regente do Agni se chama Samana Vayu, que basicamente é um plexo nervoso, na nossa linguagem bioquímica, nessa região umbilical, que controla um monte de secreção de enzima, ok? E determinados horários. Por exemplo, agora são tipo quase 10 da manhã. O meu está acostumado a, nesse horário, estar com fome. E dentro do Ayurveda isso é um bom costume. Então, se eu não comer o que eu estou comendo agora, essas secreções elas vão ser secretadas, você vai perder o bonde. E se você comer um negócio, sei lá, daqui a 20 minutos, aquelas secreções já não vão estar mais ali e a capacidade metabólica daquilo vai estar mais instável, vai estar mais prejudicada. Então, informação importante número 1. Quando você estiver em situações onde o teu Agni está instável e está embarcado, é um caso onde isso vai estar mais frequente, é importante você atender a fome quando ela aparece. E estimular a fome ter algum grau de estabilidade em termos de horários. Ou seja, você come o gengibre, usa ghee. Eu recentemente fiz um upload de um vídeo no YouTube com dicas simples ou dicas fáceis para manter o seu metabolismo ou qualquer coisa assim. Aí eu falo da diferença entre você estimular o teu Agni com mel, você estimular o teu Agni com ghee, você estimular o teu Agni com pimenta do reino, você estimular o teu Agni com limão. Uma das coisas que vai ser muito importante pra gente quando estiver embarcado, via de regra, é a parte de usar limão. Coisas ácidas são uma das melhores estabilizantes de Vishama Agni. Porque o ácido estabiliza e esquenta, que são duas condições que se perdem quando está com Vishama Agni, ok? Então, esse é um aspecto importante para... Não quer dizer que tem que ser só limão, mas pode... aqui, o nome do vídeo é Dicas Simples para Melhorar o Metabolismo com Receitas Caseiras, tá? Então, a gente... no Ayurveda tem a função de conseguir ter uma boa performance metabólica. E o Agni, quando fica zoado mais para o lado de Vata, o ácido ele é o principal estimulante do Agni. Porque ele estabiliza e porque ele esquenta. E um Agni vateado, Vishama Agni, ele está seco, ele está instável e ele está frio. O ácido também umedece. Então, uma das coisas que, assim, se não for limão, serve bem, tem um tipo de tempero que chamam lemon pepper, que tem, entre outras coisas, sei lá, se é casca de limão que tem ali ou qualquer coisa assim. Esse tipo de tempero é um tempero, um pouco de sal e uma quantidade maior de ácido, é muito importante para você conseguir manter o teu Agni vivo, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. No Ayurveda, quando a gente está em situações de Vishama Agni, a gente tem que usar estimulantes do Agni como limão, ghee,
um pouquinho de sal, de preferência sal rosa ou sal de rocha. Coisas que vão ao mesmo tempo esquentar, estabilizar e umedecer. Ok? E num ambiente embarcado, num veleiro, numa plataforma, qualquer coisa assim, você tem que lembrar sempre que o teu corpo está balançando. Mesmo que você a princípio não esteja percebendo tanto, ele está balançando mais do que está em terra. Isso está fazendo o teu samana vayu ficar meio doido. Porque como é que o estômago funciona? O samana vayu chega e pega o teu estômago e põe ele para chacoalhar. E nessa chacoalhada, mais suco gástrico é liberado e mais você tem a sensação de fome. E se o seu corpo todo está meio que o tempo todo assim, essa chacoalhada perde um efeito relativo, perde o contraste. Então, a gente precisa fazer muito Nadi-Shodhana, né, nessas situações. Se a minha recomendação mais comum é antes do almoço, no final da tarde e antes de dormir, para as pessoas assim não embarcadas, para as pessoas que estão com o samana vayu fatiado, é tipo a cada refeição você fazer pelo menos uns 5 minutos de Nadi-Shodhana. Sentiu que teu sistema está meio mareado ou aéreo, faz o Nadi-Shodhana. Teu objetivo é ficar cuidando de um bebê recém-nascido ali. Pô, mas toda hora tem que dar atenção para esse bebê, que saco. Fazer o quê? Tá recém-nascido. Tá? Depois de 40 dias embarcado, o teu sistema entra num outro modo de funcionamento. Aí ele se adapta a ter aquilo como padrão. Aí depois que você desembarca, você fica mareado às avessas, né? Mas quando a pessoa não leva uma vida tipo de ficar no cruzeiro, eternidades ou qualquer coisa assim, quando é uma coisa tipo vai fazer uma viagem maior de, sei lá, uns 30, 50 dias que seja, o teu corpo ainda nem aprendeu a viver naquele ambiente de uma maneira mais conhecida. E quando você desembarcar, depois desses 30, 50 dias de veleiro, ou de plataforma, qualquer coisa assim, o seu corpo vai ter que se readaptar. Se você fica fazendo isso frequentemente, aí é um pouco diferente. O teu corpo começa a ter 2 ritmos de funcionamento. É algum grau de estresse fisiológico, mas ele aguenta o tranco. Tá? Então, o que a gente quer basicamente é a nossa capacidade de manter o nosso Agni o menos instável possível. Ácido e salgado e Nadi-Shodhana. Ok? Aí vamos lá. Se você está num ambiente embarcado, a chance maior de acontecer é o teu sistema ressecar por conta do sal ao redor. Ok? Então a gente precisa aprender a hidratar o sistema. Aí é uma mistura de água, um pouco de ácido, um pouco de limão e um pouco de açúcar mascavo. Você deve evitar tomar água pura, porque naquele momento o teu sistema já vai estar sob estresse fisiológico. Então você tem que tomar, entre aspas, água de coco. Você tem que tomar, entre aspas, soro. Você não tem que tomar água, porque o teu corpo está com dificuldade de metabolizar aquilo. Tudo que você pode evitar do teu corpo de gastar energia para transformar aquilo que você ingeriu em você, melhor. A princípio, a água que você for ingerir, se não for dessa forma como está, como eu disse com essas substâncias, tem que estar morna. Você tem que ficar tomando muito cuidado, muito cuidado com o teu grau de hidratação. Porque você só consegue ter fome direito se você está hidratado minimamente correto. Se as suas células estão muito murchas, você pode até estar precisando de energia, mas elas não vão conseguir ligar o mecanismo de fome. Então, assim, a principal refeição que a gente precisa ter embarcado é uma boa hidratação. Porque ela garante que você tenha disponibilidade para o Pitta funcionar. O Pitta é uma mistura de Agni e Jala. Se a água some, Jala some, as enzimas não têm como serem secretadas. Elas atuam através de meio líquido. Certo? Então esse é um outro aspecto importante. Como é que você sabe que você está suficientemente hidratado? O céu da tua boca está sempre relativamente úmido. Se você vai ver que quando você estiver embarcado,
o teu palato vai ressecar muito mais rápido. E é papo assim, a cada, sei lá, 15, 30 minutos, dependendo das condições externas, tomar um gole d'água. Tomar um gole d'água. Tomar um gole d'água. E aí, pra facilitar, é tipo tomar essa água tônica. Aí, quando você eventualmente estiver mais quieto, você toma um chá. Mas sempre com esse princípio de tá observando quanto de água você está no sistema. Ok? Porque a tendência a desidratar é muito grande nessas situações. E aí, você se mantendo hidratado e comendo as coisas com um devido acne de ácido, um pouquinho de sal de rocha ou sal rosa, e também algum grau de picantes suaves, tipo orégano, manjericão, lemon pepper, etc. e tal, isso vai manter você com a capacidade de digerir minimamente em ordem. Estômago de passarinho. O que significa? Você vai ter pouca fome para comer muito, mas você vai precisar fazer muitas refeições repetidamente. Qual é o grande desafio de uma alimentação embarcada em termos de Ayurveda? Você está numa situação potencialmente que você agrava vata, principalmente no veleiro. Numa plataforma isso não é tanto assim. Mas no veleiro é vento pra cacete, é sal, sol, condições instáveis, bate chuva, o teu vata está agravado, ok? E você teoricamente está comendo o quê? Coisa seca. Porque armazena mais fácil. Como é que você sobrevive? Óleo. Óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo do que for, dependendo da constituição vata pitta kapha da pessoa. Mas tem que entender que você, ainda que esteja comendo seco, em termos, você umedece ele o máximo que der. E você deixa ele untuoso. São duas águas diferentes, dois líquidos diferentes. E no embarcado você precisa investir muito em oleação interna. Ok? Uma outra coisa que você pode fazer, quando você estiver com sol e não tiver frio, é fazer oleação externa pegando sol. Porque você não vai ter como tomar banho quente depois, num veleiro. Então o que você faz? Lá por volta de, sei lá, 9 ou 4 da tarde, quando o sol não está a pino, você vai pro convés, num lugar onde você esteja seguro, que você não vai escorregar, cair, etc. e tal. E você faz oleação com óleo morninho, pegando sol. Isso estabiliza o teu vata, que é uma beleza. Ok? Então isso é uma estratégia importante para manter a tua pele resistente ao excesso de vento, variação de temperatura, etc. e tal. De uma forma onde você consegue garantir metabolismo para isso. Corre o risco de você passar o óleo uma vez, ele ir embora. Se você passar o óleo outra vez, ele ir embora. Se você passar o óleo outra vez, se você ficar 1 hora fazendo oleação e o teu corpo ficar incorporando aquele óleo que ele está perdendo por conta desse excesso de fatores agressivos externos, não tem problema. Mas se não tiver sol, evita fazer isso. Ou usa bem pouquinho óleo, porque o sol estimula o Brajaka Pitta, que é o metabolismo da pele, que isso transforma o óleo em nutrição. Ok? Então a gente tem alguns aspectos importantes do Ayurveda embarcado. Hidratação. Cuidado samana vayu. Entender que a tua digestão vai estar mais instável e em menores quantidades. Comer em quantidade sempre usando ácido, salgado e picantes moderados. E cuidando muito da tua oleação externa e dormindo de preferência no horário das aves. 7 da noite, fez o pôr do sol, 8 da noite, que seja, dependendo da latitude que você tiver. Saiu o sol, veio o sono, embarca ali. Ok? Porque isso é uma das ótimas formas de garantir que o teu vata tenha estabilidade. E, assim, procurar ter um ambiente onde você consegue equilibrar o excesso de espaço com o espaço restrito. Então esse é um outro aspecto que agrava a vata. Muito espaço e pouco espaço. Muito espaço e pouco espaço. Então esses são alguns elementos básicos. Agora a gente vai incorporar isso na tua rotina mais específica. Tá bom? Vamos nessa? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!